Bom, e hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, que está muito especial, viu, gente? O professor Altair Maia vai falar sobre o Togo, que é um pequeno país que fica na costa oeste da África. E nós também hoje contamos com a participação do nosso embaixador no Togo, o senhor Antônio Carlos de Menezes. Então, já quero chamá-los aqui para participarem aqui do nosso programa. Boa noite, embaixador. Boa noite, professor. Sejam bem-vindos. Boa noite, senhores. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandra de Moura. Temos falado bastante a respeito do gasoduto que vai da Nigéria até o Marrocos e seu impacto sobre os países ali da costa ocidental africana. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Togo. O Togo é um pequeno país na costa oeste que fica entre o Benin e Gana, tem algo como 8 milhões de habitantes, num pequeno território de 56 mil quilômetros quadrados. O Togo foi protetorado alemão, decidido pela reunião de Berlim em 1884, e depois do final da Segunda Guerra se tornou protetorado francês. A independência veio em 1960 e pouco depois, através de um golpe de Estado, o senhor Eyadani chega ao poder e fica por 40 anos, após eleições. Atualmente, seu filho ocupa a presidência do Togo. Economicamente, o Togo é mais agrícola que industrial. A produção industrial é muito pequena e a agricultura é a grande atividade. E na agricultura temos que os principais produtos são o algodão, café, cacau, caju e diversos outros como mandioca, inhame, mais a nível de subsistência. O comércio exterior do Togo é bastante deficitário. As importações atingem alguma coisa como 2 bilhões de dólares, enquanto as exportações apenas 1 bilhão de dólares. Isso gera um déficit crônico, que é um déficit de difícil solução. As relações com o Brasil são bastante esporádicas. Nós temos que, vez por outra, acontece exportação de açúcar ou algum material de papelaria, de escritório, coisas dessa natureza, mas nada muito significativo. A exportação forte, pesada, quando acontece, é a exportação de açúcar, que chega a 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares. Do Togo não importamos praticamente nada. E hoje, para nos falar do Togo e das relações do Brasil com o Togo, temos aqui o embaixador Antônio Carlos Menezes, que é o nosso embaixador em Lomé, no Togo. Bem-vindo, senhor embaixador, muito obrigado por atender o nosso convite e passo a pergunta. A Camila, que é a nossa assistente, tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, professor Altair Maia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e de poder falar um pouco sobre este pequeno país da África que o senhor descreveu muito bem, onde eu já me encontro há quase 6 anos. No dia 31 de julho, mês que vem, completarei 6 anos como embaixador em Lomé. O Ministério das Relações Exteriores já me designou para outro posto na mesma região, por isso eu acho que até antes do final do corrente exercício de 2021, eu me mudarei para outro país da região da África Ocidental. Irei para Conakry, na Guiné. Mas, por enquanto, ainda sou embaixador no Togo e tenho imenso prazer em responder as perguntas do senhor e da sua equipe. Podem passar as perguntas. Perfeito. Camila, a sua pergunta, por favor.
Nossa, que entrevista interessante, né? Inclusive, eu estou com várias dúvidas aqui. A minha pergunta para o embaixador é: porque milhares de escravos vieram da região do Togo e do Benin aqui para o Brasil, né? E eu quero saber, então, se há alguma referência quanto a esse fato na cultura togolesa. Em relação ao país vizinho, o Benin, eu posso dizer que eles cultuam mais adequadamente essa herança, por assim dizer, a herança brasileira. O Togo também tem o mesmo tipo de herança. Houve muitos retornados do Brasil, ex-escravos, que fizeram a viagem de volta, né, no Atlântico Sul, da margem de cá, do Brasil, para lá, um pouco antes do final da escravidão e muito também logo depois do final da escravidão no Brasil. Tanto que existem no Togo e também no Benin várias famílias com nomes Souza, Almeida, Oliveira, etc. Ocorre que no Togo, o presidente Eyadema Nassimbe, que assumiu o poder por um golpe de Estado no início dos anos 1960, ele, segundo os registros históricos, ele era extremamente francófilo, e, portanto, favoreceu muito a influência francesa, e há até informações de que teria proibido a difusão da língua portuguesa. Eu nunca encontrei registros de ter havido nenhum decreto de proibição, mas com certeza houve um desestímulo a que o português ainda fosse falado por aquelas famílias. Muitas dessas famílias, inclusive, se deslocaram do Togo para o vizinho Benin, ou até mesmo para a vizinha Gana. Então, meio que se perdeu essa tradição. O atual presidente, o filho, o Nassimbe, que é o For Nassimbe, o pai era Eyadema Nassimbe e o filho é For Nassimbe, que já está no seu 4º mandato à frente dos destinos do Togo, desde o ano de 2005, quando faleceu seu pai. Ele é muito mais esclarecido a esse respeito e desde que ele assumiu, a informação que eu sempre obtive lá é que ele voltou a incentivar esse cultivo de tradições, das várias tradições que compõem o mosaico de povos que é o Togo, que apesar de pequeno é um mosaico de povos como a maioria dos países africanos. E essa influência brasileira meio que voltou a ser cultivada, mas ela não, esse cultivo dessa tradição não está tão desenvolvido quanto no Benin. Claro que o Benin tem aquela belíssima porta do não retorno, em Uidá, que eu já tive a oportunidade de visitar várias vezes, inclusive até amigos e parentes que vão me visitar em Lomé, eu aproveito para levar até Uidá, porque a fronteira é de fácil transposição e dá para ir e vir. Pertinho, dá para ir e vir no mesmo dia. Dá para sair de Lomé, visitar a porta do não retorno em Uidá e voltar para Lomé antes do sol se pôr. Então nós fazemos muito esse passeio. No caminho, ali já perto da fronteira entre Lomé e Cotonou, perto da fronteira Benin-Togo, existe uma Maison des Esclaves, Casa dos Escravos, do lado togolês. Ela está muito degradada em relação ao patrimônio beninense. Mas eu posso dizer que já existe um interesse do governo togolês em restaurar aquele patrimônio. Inclusive já houve solicitação formal do governo togolês ao governo brasileiro, por intermédio da nossa embaixada, de que o Brasil, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, que pertence ao nosso Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ou também com o apoio do nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que possa auxiliar o Togo a recuperar aquela Casa dos Escravos que fica nos arredores de Lomé. Esse pedido foi feito antes da pandemia, ele estava em análise no seio do Itamaraty, na Agência Brasileira de Cooperação. Naturalmente, tudo está parado desde março do ano passado, devido à pandemia, mas nós temos a esperança de que esse projeto venha a ser retomado pela ABC, Agência Brasileira de Cooperação, tão logo possível. Eu tenho feito sempre contato com a ABC, e nos próximos meses certamente não estarei mais no Togo, mas eu tenho certeza que meu sucessor está a par do assunto e que certamente o retomará. É importante que nós possamos
dar esse apoio ao governo togolês na recuperação desse patrimônio que tem muito a ver com o nosso lado de cá também do Atlântico e que mostra essa ligação tão forte que sempre existiu entre os dois lados do Atlântico, como até um diplomata escreveu, o embaixador Alberto da Costa e Silva escreveu a famosa obra Um Rio Chamado Atlântico, que mostra como parece que essas margens eram tão próximas naquele período. Sim. Houve tanta troca. Mas, senhor embaixador, o Togo é um mercado de 8 milhões de habitantes, mas é a porta para diversos outros mercados adjacentes. Sabemos que o Porto de Lomé é um porto de águas profundas e recebe navios de grande calado. No entanto, as relações do Brasil, as relações comerciais do Brasil com o Togo são praticamente inexistentes. O que está faltando para que esse mercado aconteça? Ficou curioso para saber a resposta do embaixador para essa pergunta que o professor fez? Pois é, eu também fiquei super curiosa. Então, eu te convido a assistir a segunda parte dessa entrevista na próxima sexta-feira, aqui no programa Parla África.